E aí pessoal, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje vou trazer uma aula para vocês sobre álgebra, isso aí mesmo. Nós vamos começar a falar então dos conceitos básicos da álgebra e vamos evoluindo esse pensamento aí nas próximas aulas, beleza pessoal? Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber das próximas aulas. E antes da gente começar, roda a vinheta! Então, primeiro vamos falar o que é álgebra. Bom, sempre que a gente tiver uma expressão que nós tenhamos letras e números ou apenas letras, nós estamos falando de álgebra. Então, na álgebra, a gente utiliza letras para representar um número real qualquer, certo? Olha só, tem um exemplo aqui, ó. X ao quadrado indica o quadrado de um número qualquer. De um número qualquer. Como assim? Qualquer valor? Qualquer valor. Pode ser 5? Pode ser 5. Pode ser 1000? Pode ser 1 milhão? Pode ser qualquer valor real. Pode ser raiz de 3? Pode ser raiz de 3 também. Qualquer valor real, tá? Esse tipo de expressão é chamada, então, de expressão algébrica. Certo? Expressão algébrica. Vamos lá. Então, as letras que nós usamos para representar os números são chamados de variáveis ou incógnitas. A variável, no caso aqui, seria x. O x está representando um número real qualquer. Aqui, 4y indica o quádruplo de um número qualquer, onde a variável aqui é y. Certo? Y pode assumir qualquer valor e a gente teria um resultado, então, de 4 vezes esse valor. Se y fosse 2, a resposta seria 8, porque 4 vezes 2 é 8. Se x aqui fosse 3, seria 9, porque 3 ao quadrado é 9. E olha só, aqui temos b sobre 2. Isso aqui indica a metade de um número, onde a minha variável aqui é b. Então, qualquer valor dividido por 2 indica a metade de um número. Por que a gente chama de variável ou de incógnita? Incógnita porque a gente não sabe exatamente o valor dela. Ela é variável porque ela pode mudar o seu valor. Ela pode assumir qualquer valor real, certo? Depende da situação do enunciado, depende da situação que você vai calcular, ele vai representar um valor. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou trazer alguns exemplos pra gente, então. Então vamos lá, pessoal, olha só. Trouxe aqui essa questão que fala assim, ó. Para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 45 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Certo? Qual a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um frete ida e volta de X quilômetros? Beleza, então vamos pensar o seguinte. Nós queremos aqui identificar o preço que ele vai cobrar. Então eu vou representar aqui por P. P é igual ao quê? Uma taxa fixa de R$ 45 mais R$ 1,50 a cada quilômetro que ele rodar. Se ele for a uma distância de 100 km, então vai ser 100 para ir, 100 para voltar, um total de 200 km. E a gente multiplicaria aqui por 1,50. Beleza? Mas como que a gente montaria isso? Então, ele cobra 45 mais 1,50 vezes a quantidade de quilômetros que ele rodar. Beleza? Então, isso aqui seria a expressão que representaria aqui o valor que ele cobra para fazer um frete de ida e volta. Se ele foi 100 km, voltou 100 km, a gente substituiria isso aqui por 200 e encontraria depois o valor, né, dessa expressão que eu vou passar mais à frente para vocês. Então daria aqui, né, 300 mais 45 seria um total de R$ 345 para ele fazer esse tipo de frete. Beleza? Gente, só quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó.
Essa aqui, ela é uma expressão que ela é uma expressão inteira. Por que ela é uma expressão inteira? Porque ela não está sendo dividida, né, por algum outro valor aqui. Ela não tem, então, ali uma variável no seu denominador. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, vou apagar o quadro e vou trazer, então, a diferença entre uma expressão inteira e uma expressão fracionária, beleza? Então vamos lá, olha só aqui, ó, expressão algébrica inteira não possui variável no seu denominador, ó, não tem aqui nenhum denominador, não tem variável nele, aqui o denominador é um número, o denominador é um número e aqui não temos, então representa 1 como denominador, certo? Então essas expressões são chamadas de expressões algébricas inteiras, porque nós não temos variáveis no seu denominador. Nesse segundo caso aqui, expressão algébrica fracionária, porque ele possui nos seus denominadores variáveis. Olha só, 2a sobre b, tem uma variável aqui no denominador. 5 mais x sobre y, tem variável no denominador. E 1 sobre ax mais x ao quadrado, tem variáveis ali no denominador. Por isso, então, ela é chamada de uma expressão algébrica fracionária. Beleza? Não é a questão de ter uma fração, aqui tem uma fração, uma divisão. É a questão de, nessa fração, nessa divisão, o denominador ter uma incógnita, tá, gente? Beleza? Possui incógnita aqui embaixo, ela é considerada uma expressão algébrica fracionária. Expressão algébrica irracional. Possui variáveis dentro de um radical, ou seja, a variável está dentro de uma raiz. Olha só aqui, ó, raiz de AB. A sobre 2 raiz de x, né? Vamos dizer aqui até que, ó, vamos dizer aqui que seja uma raiz quinta. E aqui raiz quinta de x ao quadrado menos y ao quadrado. Tanto faz, tá? O tipo de raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. E aqui raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Todas elas possuem uma variável dentro da raiz. Por isso são chamadas, então, de expressões algébricas irracionais. Beleza, pessoal? Então tá, eu vou apagar aqui e vou trazer para a gente agora exemplos sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos lá? Olha só, qual o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y quando x for 1,1 e y for menos 0,8? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, x 1,1 mais menos 0,8 vezes aqui x menos... Opa, vamos substituir, né? 1,1 menos 0,8. Certo? Então temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui o seguinte. Mais vezes menos, a gente continua com menos. Então vamos ter, ó, 1,1 menos 0,8. E aqui menos vezes menos é mais. Então vamos ter assim, ó, 1,1 menos 0,8. Temos, ó, o módulo maior positivo. Então vamos ter aqui 0,3 vezes 1,1 mais 0,8, 1,9. Bom, agora eu só preciso resolver essa multiplicação para ter o valor, então, da minha expressão algébrica. Olha só, eu substituí pelos valores de x e y que me deu e eu estou resolvendo primeiro aqui os parênteses e agora eu posso resolver essa multiplicação. Bom, ficaria assim, ó, 1,9 vezes 0,3. Agora sim. Então, temos aqui, ó, 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Deixamos um espaço. E todo número multiplicado por 0 é 0. Temos aqui, então, duas casas decimais. Tendo como resultado, então, 0,57. Beleza? Então a gente pegou e fez esse cálculo, né?
substituindo x por 1,1 e y por menos 0,8. Fiz aqui a regra dos sinais, tirei ele ali, resolvi aqui a subtração, resolvi aqui a adição e por último resolvi então a minha multiplicação. Beleza. Aqui o rascunho eu vou apagar. Gente, só que a gente tem que prestar atenção no seguinte. Em alguns casos, as expressões algébricas, né, principalmente quando elas são fracionárias, a gente não consegue ter certos valores para incógnita. Como assim? Olha só, vamos apagar aqui. Se por um acaso nós tivéssemos a expressão assim, ó. 2 menos x sobre a menos 1. Quais são os valores que esse a não pode assumir? Bom, é uma fração. E eu preciso lembrar o seguinte, que a condição de existência de uma fração é a seguinte. A está para B, né? A está sobre B aqui, A está sendo dividido por B, né? E a gente vai dizer o seguinte, ó, com B diferente de 0. Por que o B tem que ser diferente de 0? Porque não existe divisão por 0. Beleza? Como não existe divisão por 0, a gente não pode ter um 0 aqui no denominador. Tranquilo. E aqui, que número que eu colocaria no lugar de A que daria 0 e deixaria então essa minha expressão sem solução? O que eu faço? Eu pego a parte de baixo aqui e igualo ela a 0. Vou colocar ela igual a 0. Eu quero saber qual é o valor de A para que eu tenha 0. Vou passar o menos 1 para o outro lado, invertendo a operação. Ele estava subtraindo, vai passar somando. Então, aqui, sempre que o A for igual a 1, eu acabo anulando essa minha expressão. Então, a minha expressão pode ter qualquer valor de A menos 1. O A ele pode assumir qualquer valor menos 1, certo? Então, ó, vamos colocar aqui outro exemplo. X sobre 2y menos 4. E agora? Vamos lá, 2y menos 4. Certo? 2y menos 4 é igual a 0. Peguei essa parte aqui de baixo e igualei ela a 0. Nós vamos ter o seguinte, 2y igual a menos 4 passa para lá. Invertendo a operação, o 2 que estava multiplicando vai passar para lá. Invertendo a operação, se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Então essa expressão aqui, para ela ter a sua existência garantida, né, para ela poder ser realizada, a gente pode ter qualquer valor para y menos o 2. Certo? Então a gente tem que observar isso muito bem. Qualquer valor de y menos 2 serve para essa expressão ter, então, o seu resultado, né? A gente ter um valor numérico dela. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos ter aqui um exemplo ainda assim, ó. 5 sobre 2x menos 1. Então, eu vou procurar aqui, ó, qual o valor de x, tá? Que não vai ter... Que número que eu vou substituir x, que a minha expressão não vai ter um valor numérico, certo? Porque ela vai ter um valor numérico para qualquer outro valor, menos aquele valor que eu substituo a x e que aqui se torne 0. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar ele e vamos igualar a 0. Nós vamos ficar assim, ó. O menos 1 passa para lá com o mais 1 e o 2 que está multiplicando passa dividido. Então, se eu substituir o x aqui por 1 meio, essa expressão não vai ter um valor numérico, certo? Ela não vai existir uma solução para ela, então não vai ter como a gente ter um valor numérico aqui. E se fosse assim, ó, x mais y dividido por x menos y, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, olha só, vai pegar aqui embaixo e vai dizer que x menos y é igual a 0. X é igual a menos y, estava subtraindo, passa somando, mais y. Então, a gente nunca vai ter valores iguais para x e y.
Em nenhum momento a gente pode ter valores iguais para x e y, porque se a gente tiver valores iguais para x e y, essa expressão então não tem um valor numérico. Beleza, pessoal? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Presta bem atenção. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Nossa aula sobre introdução à álgebra, nós vamos parar por aqui, que os próximos conceitos a gente vai vir falando nas próximas aulas, beleza? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. E lembre-se, né? Ó, tem letra, tem número, é uma expressão algébrica. Já espero que vocês deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho, pessoal, para ficar sabendo das próximas aulas. Valeu? Espero você na próxima e até mais!